e amadas de Deus, desculpe, tivemos um probleminha técnico aqui, mas parece que já resolveu. O Felipe já deu um jeito aqui. Estava ouvindo agora da oração do terço, em comunhão com a Igreja no Brasil, o terço da misericórdia e da solidariedade. E trago aqui uma bênção quentinha do arcebispo Aparecido Dom Orlando Brandes, que estava rezando o terço e nos deu a bênção depois de rezarmos também a Salve Rainha. Pois bem, muito obrigado pela presença de todos. A nossa temática hoje é a espiritualidade em tempos de crise, a espiritualidade em tempo de pandemia. E para iniciar o nosso momento de oração, vamos invocar o Espírito Santo. É Ele quem nos conduz, é Ele quem nos inspira, é Ele quem nos anima nesta caminhada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Mãe da divina graça, rogai por nós. Espiritualidade em tempos de crise, em tempos de pandemia. Porque é impossível viver sem a espiritualidade. É impossível aos discípulos e discípulas de Jesus Cristo viverem sem espiritualidade. E o que é mesmo a espiritualidade? Primeiramente, devo dizer que, para dizer o que é espiritualidade, precisamos olhar a pessoa humana como uma unidade. A pessoa humana é o indivíduo cuja existência é composta por 3 dimensões que se unem na mesma pessoa. A dimensão espiritual, a dimensão da ânima e a dimensão corporal, ou seja, nós somos espírito, somos alma e corpo. Enquanto espírito é o dom de Deus que é infundido em nossos corações e diz respeito à nossa fé, à nossa ligação com Deus. Ligação esta que depois, e eu estou falando aqui para cristãos e católicos, ou que não sejam católicos, mas para cristãos. Por isso estou falando da espiritualidade cristã, e nesse sentido, esse Espírito ele é infundido em nossos corações, em nossa pessoa, por Jesus Cristo, e ele garante para nós, de forma perene, esta nossa comunhão e esta nossa união com Deus, desde o nosso batismo. Ânima, a alma, nós somos também alma, que é essa força vital do ser. É a energia, que é composta também pela emoção, faz parte da emoção do ser humano, a emoção psicológica, a emoção em todos os sentidos. Quem de nós não gosta de curtir uma boa música, de curtir as amizades? Quem de nós não gosta de contemplar os presentes que Deus nos deu, a natureza, sair pelo jardim, olhar o canto dos pássaros? Tudo isso faz parte da nossa ânima, da nossa alma. A dimensão corporal, nós somos corpo, essa nossa massa física, nosso ser material, que também precisa ser cuidado. Como é que nós tratamos o nosso corpo? Vou lhe perguntar uma coisa, você, quando vai se confessar, confessa os pecados que eles atingem física e espiritualmente, mas às vezes é muito espiritualista e às vezes a gente não se lembra de confessar também pelas vezes que maltratamos o nosso corpo, pelas vezes que nós não cuidamos deste corpo. Esse é o tempo de cuidar. O tempo de pandemia também é um tempo de cuidar. Pois bem, prosseguindo, no Evangelho de domingo, Mateus capítulo 10, versículo 27, dizia o seguinte, que não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Tenhais medo antes daqueles que podem matar a alma, daqueles que não podem matar a alma, podem matar o corpo. Esse é o medo. Com isso, nesta palavra, que é própria de Mateus, nós vemos a dimensão espiritual, a espiritualidade.
Espiritualidade não é espiritualismo e nem menos espiritismo, viu? Espiritualidade tem a ver com a fé. Espiritualidade tem a ver com o seguimento à pessoa de Jesus Cristo. O espiritualismo, ele tem a ver com a religiosidade. Religiosidade que também é importante, mas nem toda religiosidade é propriamente espiritual. O espiritualismo, ele tem a ver mais com o rito, enquanto a espiritualidade tem a ver com a fé, o seguimento da pessoa de Cristo. E é por isso que nós podemos dizer que a espiritualidade, na sua essência, é o seguimento de Cristo Jesus. A espiritualidade cristã verdadeiramente autêntica é aquela que nos leva ao encontro com Cristo, é aquela que nos leva ao encontro com os irmãos e irmãs. E nesse sentido, o Papa Bento XVI, ele escreveu uma encíclica chamada Deus Caritas Est. E nessa encíclica ele diz: na origem do nosso ser cristão está não apenas uma decisão ética, mas o que está é um encontro com uma pessoa, essa pessoa que é Jesus Cristo e que dá um novo sentido à nossa vida. Aqui, Felipe, desapareceu a minha imagem, não sei se não, aqui foi que eu... Ah, sim, desculpa, porque desapareceu aqui a imagem na tela e eu fiquei em dúvida. Mas prosseguindo, que dá um novo sentido à nossa vida. Quer dizer, a espiritualidade, ela é o modo concreto de a gente seguir Jesus Cristo em um determinado lugar, em uma determinada circunstância, em uma determinada época. Portanto, é algo assim muito presente, muito unido à vida. E enquanto seguimento a Cristo, a espiritualidade, ela é, sem dúvida, um estilo de vida vivido no Espírito. Ela é o modo concreto de a gente viver aquele chamado fundamental, que é o chamado à santidade. Pelo batismo somos chamados à santidade, a viver a vida em união com Cristo, a vida no Espírito em união com Cristo. Então, a espiritualidade é esse modo concreto de a gente viver este segmento de Cristo em todos os momentos da nossa vida. Essa vida de relação com Deus, ela desabrocha também na irmandade, na fraternidade, na solidariedade para com os irmãos e irmãs, principalmente para com os excluídos da terra, para com as pessoas mais sofridas. A melhor definição de espiritualidade é essa. É esse segmento a Cristo Jesus que nos leva à vida de caridade, à vida fraterna. Pois bem, dentro da espiritualidade, que é essa vida com Cristo, nós vamos encontrar a mística. Os cristãos devem ser místicos. Tem um teólogo que, na década de 60, ele dizia assim que os cristãos do terceiro século, ou eles são místicos, ou sequer cristãos serão. Aí, nesse sentido do ser místico, entram três aspectos importantes. O aspecto antropológico, ou a dimensão antropológica, como queira, a dimensão teológica e a dimensão eclesial. Pois bem, a dimensão antropológica é aquela da mística do cristão, que consiste, em primeiro lugar, na capacidade de empatia com os irmãos e irmãs, em olhar o valor da pessoa humana criada por Deus, como diz o salmista no Salmo 8, diz assim que pouco abaixo de Deus o fizeste e trataste com tanto carinho. O que é o homem, ó Deus, para dele tratardes com tanto carinho? Então, esse sentido de olhar para a pessoa humana é o ser humano. A consciência da importância que é o chamado à vida. Nós somos discípulos de Jesus Cristo e vivemos o seguimento daquele que disse: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em plenitude. Estou dizendo isso não é porque este seja o meu lema episcopal, não. É porque essa é uma palavra de vida que expressa
o carinho de Deus por nós, o porquê da vinda de Cristo, o porquê da sua missão, da sua paixão, morte e ressurreição, e a sua predileção de amor por nós, da forma mais radical possível, a tal ponto de dar a vida. Eu vim para que todos tenham vida, e todos são chamados à vida. Segunda dimensão é a dimensão teológica. Meu irmão, minha irmã, ser cristão é ser humano. Quanto mais a pessoa humana, quanto mais a pessoa for humana, mais ela poderá viver a sua vocação como chamado à comunhão com Deus. A comunhão com Deus, Santíssima Trindade, comunhão perfeita, Pai, Filho e Espírito Santo, e a comunhão com as pessoas que lhe cercam, com os irmãos e irmãs. Nesse sentido, repito, ser cristão é ser humano. Mais do que antes, a gente sente isso nos dias de hoje. Quando você vê uma pessoa dizer assim, esta pessoa, este padre é um padre muito humano. Esse diretor é um diretor humano. Quer dizer, ele é um bom cristão, ele tem um coração bom. É uma pessoa cheia de Deus e trata aos outros, inclusive aos seus subordinados, aos súditos, como filhos e filhas de Deus. E o terceiro é a dimensão eclesial, é a dimensão do ser igreja, do ser comunidade. A experiência mística de que nós estamos falando levará a pessoa necessariamente a viver e a ajudar os membros da comunidade a viverem bem também esta comunhão com Deus e esta comunhão entre si, a se sentirem inseridos e participantes ativos do seio de uma comunidade eclesial. E é nesse sentido que essa dimensão eclesial nos leva a ver que a nossa fé, ela é uma fé eminentemente comunitária. Ninguém pode viver a fé isolado, separado, de uma forma egoísta. Não. A nossa fé é uma fé comunitária, ela é vivenciada em comunidade. E é em comunidade que a gente conhece e se dará a conhecer, que a gente tem a necessidade de amar e de ser amado, de perdoar e também de ser perdoado. Isso é comunhão. Isto é a gente viver a espiritualidade. E aí, nesse sentido, está essa igreja que é, primeiramente, na sua dimensão universal, esta comunhão com a Igreja Universal, a comunhão com o Papa Francisco, sucessor de Pedro, aquele que é o vigário de Cristo aqui na Terra e é o sinal visível da unidade, é o sinal visível da presença divina aqui na Terra. A igreja particular, nossa igreja particular, Diocese de Parnaíba, em suas paróquias, em suas comunidades, com seus pastores, o bispo, os padres, os diáconos, as pessoas da comunidade, todas elas, esta é a nossa comunhão. É uma beleza que nesta comunhão, como igreja, nós somos o quê? O povo de Deus. Esta é uma definição da Lumen Gentium, do Concílio Vaticano II, que olha para a igreja como o povo de Deus. E no povo de Deus estamos inseridos todos nós. Também o bispo, também o papa, também os padres, todos nós estamos neste povo e vivemos esta comunhão, com funções, com uma missão diferente, mas a serviço do bem-estar de toda a comunidade cristã, de toda a comunidade eclesial. Pois bem, essa comunidade que ela é reunida pelo Espírito Santo, mediante o Evangelho, para celebrar a Eucaristia, e aqui entra essa dimensão da Eucaristia. Podemos considerar essa dimensão comunitária, eclesial, do ser cristão, da nossa espiritualidade. Há um tempo atrás foi escrito o documento da CNBB, documento 100, Comunidades de Comunidades, uma nova paróquia, comunidade de comunidades. O que é a comunidade? A comunidade, ela é um grupo de pessoas que vive a sua fé e ali vive a partir de 3 elementos importantíssimos e centrais. Para ela ser uma comunidade de verdade, viver essa dimensão eclesial da espiritualidade cristã católica. Primeiramente, ela ser reunida em torno da palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus. Segundo,
ela se alimentar também da Eucaristia, celebrar a Eucaristia. E terceiro, ela ter essa perspectiva missionária. Nenhuma espiritualidade ela é vivenciada só para dentro de si, só para si mesmo, para se viver de forma, digamos assim, egocêntrica ou egoísta, mas ela é chamada para se abrir, para se expandir, para ser missionária. Palavra de Deus, Eucaristia e a dimensão missionária, ser aberta para os outros, ser aberta para os demais. Né? Aí, nesse sentido, é que a gente pode se perguntar, e agora? E nós? Como é que nós vamos vivenciar esta fé em tempo de pandemia, quando nós dizemos celebrar a Eucaristia, celebrar a palavra de Deus, como vivemos? E, nesse sentido, nós vamos encontrar a comunhão dos santos, dentre eles está, primeiramente, Nossa Senhora. E ela também nos tem mostrado o caminho de como viver a espiritualidade nesse tempo. Agora mesmo, como eu disse para vocês agora há pouco, nós estamos rezando o terço através da TV Aparecida. E como bonita essa união por causa da nossa devoção à Nossa Senhora, a mãe de Cristo Jesus, aquela que gerou Jesus pela ação do Espírito Santo, e aquela que é também para nós testemunho desta fé, testemunho desse conduzir Cristo Jesus. Ela nos apresenta o seu Filho Jesus Cristo, e ela que já vive o que nós um dia esperamos viver no céu. Ali nós víamos a assunção de Nossa Senhora, a sua coroação no céu como rainha do céu e da terra. Então, ela vive no agora, na eternidade, o que nós um dia esperamos viver. Pois bem, amados irmãos e irmãs, essas três dimensões da nossa espiritualidade. E agora eu já passo para alguma conclusão nesse sentido, e você pode preparar a sua pergunta. Nós já temos aqui uma série de perguntas, né, Felipe? E nós vamos já responder. Porque o que importa aqui é também você falar. Quem está para escutar aqui sou eu. Todos nós temos o dom da escuta e eu estou aqui também para escutar. Conclusão. Primeiramente, devo dizer assim, que nós vemos que a espiritualidade não pode estar desconectada da vida concreta. Essa vida concreta nossa, ela acontece no dia a dia. Ela não pode estar conectada do aspecto da afetividade, da relação com as pessoas, da sexualidade humana. Né? Aliás, viver essa espiritualidade é a gente reconhecer todos os traços do nosso ser, da nossa necessidade de relação com Deus e também entre nós. Toda fuga do humano, ela constitui uma negação da essência do cristianismo, da essência da nossa espiritualidade. Portanto, uma espiritualidade encarnada, que não é espiritualismo, mas uma espiritualidade que nos leva a um crescimento para a comunhão com Deus e nos leva também a uma transformação deste mundo para um mundo melhor, para um mundo de paz. Eu tenho dito desde o início dessa pandemia, eu tenho postado o seguinte, que é tempo de separar o que é essencial daquilo que não é. Essencial agora é a vida, e a vida com saúde. E nesse sentido é que é tempo de a gente nos prevenir e ajudar a comunidade a se prevenir, a viver esta prevenção para preservar a sua saúde. Isto é importante. Isso faz parte da espiritualidade. E aí você se pergunta, como eu me perguntei ainda agora há pouco, o centro da vida, da nossa vida espiritual, está a Eucaristia. Ela é o ápice, o centro da vida do cristão, que é uma vivência eminentemente comunitária, presencial. Como é que está? Se nós somos obrigados pela circunstância da expansão da Covid-19, obrigados também pelas leis, pelo bom senso, pelo senso de responsabilidade, a estar com as igrejas fechadas, as portas fechadas na hora da celebração da Santa Missa,
que é o ponto mais alto da nossa vida e da nossa espiritualidade. Aí, meu irmão, minha irmã, nós somos agora convidados a abrir janelas. Se fecha a porta, abre janelas. A viver uma espiritualidade a partir de dentro. Eu dizia que Deus infunde o seu espírito em nós. Que por conta do cuidado, da preservação da vida, precisamos agora viver essa espiritualidade a partir de dentro, sem precisar sair para ir à igreja, mas a partir de dentro de nós. Alimentados pela palavra, que é proclamada na liturgia, transmitida pela televisão, pelo rádio, pelas redes sociais. Assim somos chamados, sim, a viver esta espiritualidade. Do ponto de na ajuda, digamos assim, física e corporal também, do cuidado, orientar para a higiene. E a higiene, ela começa com essa higiene espiritual, que através da oração, da vivência, descoberta dos valores em comunidade, nós estamos mantendo a nossa higiene espiritual, mas também estamos orientando para o cuidado com a vida, o cuidado com os outros. E por fim, digo assim, tenhamos a certeza, meus irmãos e minhas irmãs, de que o ser humano é profundamente amado por Deus. Escolhido e amado por Deus. É centelha de Deus. Deus cuida de tudo. Deus cuida de todos nós. Tenhamos fé e confiança de que tudo isso vai passar. Deus está no comando de todas as coisas. Ele cuida de mim, de você, de cada um de nós. Que Deus nos abençoe, nos ajude. E agora eu passo para responder as perguntas. Eu quero já começar com uma pergunta que eu já tenho aqui, viu, Felipe? Eu tenho uma pergunta aqui que é da Dorinha. Ela me pergunta assim: me tire uma dúvida, Dom Juarez. Por que não se pode dar uma bênção para um casal que está querendo se casar? É apenas uma bênção. E isso não se pode negar. É verdade. Mas é claro que todo ser humano, todas as pessoas são criadas imagem e semelhança de Deus, com carinho, e todas elas já são abençoadas. E também merecem ser abençoadas. As pessoas devem ser abençoadas. Eu aqui tem somente a bênção, não sei muito bem de que se trata, e só chamo atenção para uma coisa. Na verdade, uma bênção a pessoa deve receber. Nós, como pastores, temos a missão de abençoar. Eu sempre digo, viu, Dorinha? Eu fui feito para abençoar, todo para abençoar. Deus me livre de algum dia ter que amaldiçoar alguém. Eu sou feito para abençoar e tenho satisfação, alegria de poder abençoar alguém. Quando alguém me pede a bênção, eu abençoo com muito gosto e coração. E também gosto de ser abençoado através da oração. Tem, às vezes, algumas situações que a gente precisa discernir. O que não pode ser feito é, digamos assim, uma simulação de um casamento. Aí já é uma outra coisa. Simulação de casamento. Bênção é uma coisa que a pessoa pode fazer. Às vezes você sabe que às vezes surgem situações em